Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos chegando aí no mês de julho, né? Primeiro mês do segundo semestre de 2023. Nosso Economia e Desenvolvimento, há 23 anos no ar, começou lá em 2000. Vamos agora àquele espaço que já é tradicional aqui no começo do programa, que é o Momento Empresarial. E neste Momento Empresarial, eu recebo aqui o Paulo Tomasi. Paulo, obrigado pela tua presença uma vez mais. Obrigado. Estamos aí, pelo convite. Hoje estamos combinando aqui da cabeça aos pés, né? Meia de lã, boné. Aprendiz de Silvio Lopes aqui. Paulinho, é o seguinte, olha aqui, ó, nós sabemos que a inteligência artificial está tomando conta aí, tá, ela hoje presente em todas as áreas das nossas vidas, está ali mudando, transformando vidas, e muitas coisas se diz aí para o bem e para o mal em relação à chamada inteligência artificial. Hoje, no dia a dia das empresas, esse é um fator predominante também, né? Sempre presente. Bom, o que seria das empresas com a inteligência artificial e sem a inteligência artificial? Como é que tu analisa, como é que tu interpreta essa questão? Bom, obrigado até para ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. Ele é muito importante. Por quê? A gente, em princípio, é bom fazer uma diferença, Silvio, que é a seguinte. O que é tecnologia, né, e o que é a inteligência artificial, né, que é o nome da moda. Esse é um problema. É apenas uma jogada de marketing, enquanto nome, inteligência artificial. Chega até a assustar, né? Porque a inteligência é algo originariamente natural do homem. Desenvolvimento natural do ser humano. E o que o nome está dizendo? Cuidado, que tu vai ser superado por uma inteligência artificial. Isso assusta. Claro. Então, hoje, na questão de economia, do desenvolvimento e das empresas e das pessoas, é importante que todos nós possamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Mas assim, e por que isso está tomando conta das pessoas? Porque nós estamos e essa é a grande diferença, nós estamos certamente cada vez mais digitalizados. Essa inteligência artificial, ela trabalha com esses dados digitalizados, compilados. Mas a nossa inteligência do ser humano, ela é digital ou ela é algo analógico? Então temos que pensar sobre isso. Para onde que nós vamos? E hoje as empresas utilizam dessa parte da economia, elas se utilizam da parte do seu desenvolvimento através do uso da tecnologia. Isso é positivo, ok. Mas para onde vamos? E como funciona isso na relação das pessoas dentro das empresas? Dentro do escritório de advocacia, por exemplo. Dentro da área médica. Laboratórios. Dentro do escritório de contabilidade. Será que a máquina, será que esta inteligência artificial, ela é capaz de suprir o homem? A inteligência do homem? Porque nós fomos lá atrás, por exemplo, onde surgiu a inteligência artificial? A inteligência artificial surgiu lá nos anos 50, quando um grupo de cientistas matemáticos conseguiram assustar a NASA, dizendo que eles estavam desenvolvendo ou teriam condições de apresentar para a NASA um computador ou algo similar que pensava, uma máquina pensante. Isso assusta. Isso assustou. E aí foi desenvolvendo. Nada mais hoje, porque a gente precisa comparar, Silvio. Desculpa, estou me alongando na introdução, tá certo. mas é que assim, a gente precisa parar e pensar que o limite quem vai dar para a máquina é o homem, porque é o homem que programa. É o homem que pensa diferente, um homem diferente do outro, e aí vai juntando. O que a máquina faz? O que a tecnologia faz? O que a digitalização faz numa compilação? Ela é, aí sim, infinitamente mais rápida. Isso não se discute, é óbvio. E a gente não pode, ao mesmo tempo, criar, vamos dizer assim, uma inimizade com essa tecnologia. Mas a gente tem que respeitar a evolução,
mas a gente não pode sucumbir naquilo que o homem tem de melhor, que é de pensar, que é de fazer arte, né? Arte no bom sentido, né? Da criação, da música, porque quem pode criar coisas novas é o ser humano. É o pensamento. É o pensamento, exatamente. Então, é exatamente porque não existe máquina, e aí isso é que as pessoas têm que se alertarem. Não existe máquina mais perfeita do que o cérebro humano. Então, é o cérebro que tem que comentar, né? É a inteligência, é o conhecimento. E aí sim, para e passo com a tecnologia, com a evolução. Porque hoje todo mundo tem o telefone celular, mas sempre foi assim? Não, foi evoluindo. Né? Antigamente as pessoas tinham o Orkut, depois tivemos, né, a vinda da internet, que antigamente era no telefone, ligação pelo telefone, para os mais antigos. A juventude hoje não sabe disso, ou não lembra disso, porque não passou por isso. Na verdade, assim, eu estava com bastante atenção observando essas tuas colocações bem sábias, né, Paulo? E o ser humano é o único, a inteligência artificial, como ela é composta de elementos e instrumentos tecnológicos, ela não tem aquilo que o ser humano tem, que são 4 tópicos principais que eu destaco. A questão do conhecimento, né, o ser humano ele tem a disposição de conhecer, ele tem a capacidade de entendimento, que não adianta conhecer se não entender. Conhecendo, entendendo, você adquire o discernimento para a escolha. E aí você vai agir. A máquina não tem esse poder mental que nós temos. Exatamente. Dentro desse caminho, como a máquina vai exercer a solidariedade? Por exemplo, como a máquina vai exercer a empatia, a misericórdia, né? A parte colaborativa, né? Do ser humano. Claro. A interação, né? A empatia. Pergunta para a máquina como definir beleza. O que a máquina vai dizer sobre definir beleza? Então, ela vai juntar, hoje, antigamente, aliás, ainda hoje, mas antigamente a gente dava um Google, né? Hoje a turma está indo para coisas similares, por exemplo, a um chat GPT. O nome já é ruim, desculpa, tá? Mas, assim, é uma compilação, né, de algo que foi produzido pela humanidade até agora, que está lançado, né, dentro da tecnologia. Ok, isso ajuda. O que seríamos nós hoje se não fosse a tecnologia? Vamos respeitar isso, né? Vamos ter o reconhecimento, né? Numa pandemia que a gente precisou ir remotamente, ficar remotamente muita gente, né? E embora quem ficou remotamente é uma parte de 5 a 7% da população ativa, economicamente ativa, que tem condições de ter isso. A gente também não pode esquecer que o mundo de hoje, o mundo não acabou, por exemplo, como a gente diverge, né? O mundo não acabou com a pobreza, com a fome. As pessoas não acabaram, a tecnologia não acabou com a fome, com a miséria. Né? E ela está sendo, é óbvio, e aí é uma preocupação junto com a inteligência artificial. Quem está por trás disso? Né? Qual é a intenção? Né? E aí a gente começa a ver que existe uma pirâmide onde quem domina a inteligência hoje artificial, essa parte tecnológica, domina ou retém 95% da riqueza do planeta. Então, quais são as intenções dessas pessoas? Quem criou essa figura da tecnologia como inteligência artificial provavelmente esteja se perguntando, bom, eu programei demais? Será que eu programei demais? Tá? Por quê? Porque a máquina já, a gente, vamos dizer assim, a gente está sempre comparando, né, fazendo comparativos, algumas coisas. Mas quem foi o maior jogador de xadrez da história até agora? Né? O Kasparov. Né? E fizeram uma máquina para jogar contra ele. E ele perdeu. Sabe quantas vezes ele ganhou na máquina? 4. E o Mequinho, aquele Mequinho era xadrista também, né? O Mequinho, que eu lembre, ele participou de atividades,
O problema é que essas pessoas que se destacam muito rapidamente, se elas não dão continuidade naquilo que elas fazem, Vão para o esquecimento. Elas vão para o esquecimento. Né? Então, o Kasparov é lembrado hoje exatamente por isso, porque ele conseguiu ganhar da máquina no xadrez. Então, por quê? Porque a máquina estava programada para jogar xadrez com milhares de movimentos e situações e simulações que fazia a velocidade da luz. Mas e o cérebro do Kasparov? O cérebro humano, ele é diferenciado. Só que por que ele ganhou 4 vezes da máquina? Porque ele tinha imaginado e pensado jogadas que não estavam lá na máquina. A empresa que vai se desenvolver, a empresa do futuro, ela imprescinde da inteligência artificial? Eu acho que é assim, Silvio, ela precisa. Ela precisa. Tá? Porque nós estamos caminhando para um questionamento ali na frente. Qual será o limite da máquina? Mas ele só vai poder ser imposto pelo homem. Né? Enquanto a máquina for programada para pensar, para ir buscar resultados, ela vai. Né? Ela vai. Tanto é que é muito importante, inclusive, ter jovens em casa para a gente conversar, para a gente discutir. Né? Ontem nós estávamos conversando sobre isso. Eu coloquei o tema da minha fala hoje e surgiu o assunto, e o assunto ia varrer à noite. Mas a minha filha Vitória, né, 23 anos, ela está buscando informações sobre isso. E ela lembrou, por exemplo, que uma máquina que não conseguia fazer a interpretação, né, de alguns sinais, ela foi até um limite e não conseguia. O que ela fez? Ela se passou por alguém e contratou um serviço do Silvio. Terceirizou. A máquina que não conseguia fazer, ela chegou no limite e ela... mas eu posso buscar esse resultado contratando alguém. Então, mas isso foi programado. Então a gente tem que... a gente se assusta no sentido de que a inteligência artificial pode, ali na frente, ou vencer o homem ou prejudicar o homem. É verdade. A grande questão, assim, digamos, mais ou menos filosófica, assim, é a seguinte, né? Com todo o desenvolvimento da tecnologia, com todo o aperfeiçoamento da inteligência artificial, nós sabemos que se a inteligência artificial, se a tecnologia nos trouxe prazer, conforto, ela não nos assegura a felicidade. A felicidade só o homem vai encontrar dentro de si próprio. Exatamente. Definir conceito de... Pede para as máquinas, pede para um chat GPT conceituar a felicidade, ele vai até um limite, mas tudo aquilo que já foi escrito sobre felicidade, mas não o sentimento da felicidade. É verdade. Então, a ideia é a gente levantar esse assunto, conversar sobre isso, né? Usar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor, não tem dúvida, né? Mas na questão humana, né? Na questão filosófica, né? Nas questões ideológicas... Só nós mesmos. É o ser humano, são as pessoas. E é essa discussão que a gente tem que levantar na sociedade. Discute-se a famosa, né, inteligência artificial, sim, busca como uma ferramenta, uma tecnologia, porque esse é o serviço dela. Com certeza. Né? Porém, o piloto tem que ser o ser humano, tem que ser as pessoas. Perfeito. Paulo, obrigado pelas reflexões. Eu acho importante isso, a gente pensar sobre isso. E esse programa está exatamente disposto a abrir esse espaço, né, para provocar essas discussões, essas reflexões, sobretudo em você que é jovem, né? Nós já estamos aqui numa idade que estamos, né, nos despedindo praticamente, deixando um legado, né? E o grande legado da nossa geração, né, fora essas trapaças que estão acontecendo aí, que não é a nossa responsabilidade, o grande legado exatamente é ter aberto esse caminho todo aí de uma nova era, uma nova fase do ser humano na Terra, né, que talvez, e tomara, a gente torce, né, o Paulo, que esse caminho daqui para frente seja um caminho não só de conforto, de prazer, mas também um caminho que complete a felicidade do homem aqui na Terra. Obrigado, Paulo. Não tem dúvida. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Olá, o Brasil vive a Idade das Trevas. Se a Idade Média, os humanistas e iluministas assim a definiram em razão do declínio das artes e da ciência, hoje vivemos o fenômeno da extinção das liberdades, a escuridão recaindo sobre um dos maiores valores naturais do ser humano.
de um valor indissociável de sua própria natureza. Na falta dele, o que temos é tirania e opressão. Pior, sob o disfarce de democracia, marchamos céleres para o calabouço da total dominação e extermínio de nossos sonhos, esperanças e projetos pessoais. Que tempos sombrios, quanta insanidade e hipocrisia os donos do poder despejam sobre quem deveriam honrar e servir. Canalhas. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito previdenciário. A dona de casa pode se aposentar? Você sabia que os trabalhadores do lar que não exercem atividade formal remunerada também possuem direito à sua aposentadoria? Apesar do INSS não contar com uma modalidade específica às donas de casa, é possível contribuir como segurada facultativa ou contribuinte de baixa renda. O recolhimento voluntário deverá ocorrer de forma mensal ou trimestral, através de uma guia chamada GPS, que é a Guia de Previdência Social, que pode ser gerada online pela página do INSS com um valor de 20% sobre o salário a ser declarado. Outra possibilidade é a contribuição de baixa renda. Facultativo de baixa renda é uma forma de contribuição ao INSS com um valor reduzido, de 5% sobre o salário mínimo. Essa modalidade é exclusiva para pessoas de famílias de baixa renda e que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência, dona de casa, e que não tenham renda própria. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, com todos os dados atualizados. Essa atualização deve ser feita a cada 2 anos. Para se inscrever no CAD Único, a pessoa deve procurar o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, da sua cidade onde ela mora. Assim, para se aposentar, a dona de casa deve ter contribuído com o INSS por no mínimo 15 anos e ter uma idade mínima de 62 anos. Para obter mais informações sobre a sua aposentadoria como dona de casa, procure o auxílio de um advogado, especialista em direito previdenciário de sua confiança. Fique atento, busque seus direitos. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo uma boa semana a todos. E até o próximo programa. A questão urbanística de Porto Alegre tem sido um assunto aqui recorrente no programa e será sempre assim, porque Porto Alegre, afinal de contas, é uma cidade que está se expandindo cada vez mais, se modificando, se aperfeiçoando, criando oportunidades e tal. E nessa semana passada, o prefeito Sebastião Melo esteve no Instituto dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, fez uma palestra lá e tal, e o ambiente estava bastante recheado de empresários, gente que se interessa por Porto Alegre, investimentos em Porto Alegre e tal. E o prefeito Sebastião Melo, doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, ele fez uma explanação interessante sobre as questões de atrativo do 4º Distrito e do Centro Histórico, para que os dois sejam revitalizados e renasçam das cinzas, digamos assim, ou seja, voltem a ser atrativos para moradias e empreendimentos comerciais.
Como é que o senhor resume esse encontro do prefeito? Só uma pequena correção, a palestra foi no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Advogados, não dos arquitetos. Na última tem tudo a ver, né? Arquitetos, no caso aí, mercado imobiliário, né? Na última quarta-feira. É. Na verdade, Silvio, a discussão que se teve ali, o que o prefeito veio nos apresentar? As diferenças entre o resultado em que nós tivemos em Porto Alegre do plano diretor específico do 4º Distrito para o plano diretor específico do Centro Histórico. Como a gente já falou aqui várias vezes, o plano diretor do 4º Distrito deu muito certo, né? Está levando a uma remodelação completa do 4º Distrito. A questão é que no Centro Histórico, somente esses benefícios urbanísticos, né, eles não estão dando muito resultado. Mas e por que não estão dando muito resultado? Porque o Centro Histórico não tem terrenos à venda, né? Não tem terrenos disponíveis como nós temos no 4º Distrito. Então, o que a Prefeitura vai fazer, Silvio? Ela vai melhorar os benefícios para a construção no Centro Histórico. Hoje nós já temos no Centro Histórico alguns benefícios. Bom, você pode construir até o limite da maior economia, da economia mais alta na rua que você está construindo. Então, independente do tamanho do teu terreno, mesmo que ele não tenha índice para construir muito alto, mas se na rua que você está construindo existir um prédio mais alto do que aquele índice que você tem no seu prédio, você vai poder construir, desde que no térreo você faça lojas comerciais. Hoje, no Centro Histórico, você tem uma série de benefícios fiscais nas transações imobiliárias. Porém, você não tem a redução do IPTU como nós temos lá no 4º Distrito. Então, o prefeito está avaliando de trazer para o Centro Histórico uma redução ou até mesmo isenção do custo do IPTU em até 3 anos após a aquisição, desde que você construa, como ocorre lá no 4º Distrito. Eu acho que o que é importante tirar dessa palestra do prefeito, Silvio, é esta maior preocupação que nós vamos ter com o Centro Histórico, né, para repopular o Centro Histórico. Né? O Centro Histórico de Porto Alegre, hoje, você não tem mais economias residenciais sendo construídas. Então, você precisa incentivar a construção civil para que ela adquira determinados pequenos prédios, ponha abaixo esses pequenos prédios e construa prédios maiores, mais modernos, com uma melhor ergonomia para quem for morar lá e com uma melhor versatilidade na sua utilização. Nós precisamos ter no Centro Histórico comércio, mas também nós precisamos levar residências para o Centro Histórico, porque o comércio por si só não vai mais impulsionar o Centro Histórico. Um viabilizaria o outro, né? Um viabiliza o outro, né? Então, o problema do Centro Histórico de Porto Alegre é justamente esse grande adensamento que a gente tem de construção que impede o crescimento das áreas construídas. O que me parece é que a Prefeitura vai melhorar ainda mais o plano diretor específico do Centro Histórico, né? Se preocupando em fazer do Centro Histórico o mesmo sucesso político de construção civil que foi feito lá com o 4º Distrito, Silvio. Perfeito. Bom, naturalmente que, por exemplo, saiu um dado essa semana da redução da população do Rio Grande do Sul. Existe um fenômeno populacional aqui no estado que é nacional e eu acho até internacional. As mulheres tem muitas mulheres que não querem mais filhos, casam, não querem ter filhos. Outra, quando o caso é um filho, não é como na minha geração. Eu sou de uma família que tinha 9 filhos, meus pais tiveram 9 filhos, né? Então depois veio decrescendo. Então hoje há um enxugamento do ponto de vista de crescimento populacional. Isso tem, naturalmente, doutor Bernardi, tem uma implicação muito direta na questão da urbanização das grandes cidades. Por exemplo, Porto Alegre já foi um órgão receptor do chamado êxodo rural, né? O pessoal veio para cá, eu também fui um desses, vim de Uruguaiana para cá e tal. Hoje, esse processo está sendo invertido. Além de ser invertido isso, a população está deixando de Porto Alegre e indo morar para o interior, para o litoral, etc. e tal. Nós temos uma redução dramática da população de Porto Alegre. Vai ser apontado logo em seguida esse dado. Bom, é por isso, né, que o Centro de Porto Alegre e o 4º Distrito precisam desse estímulo para que as pessoas que de repente estão morando longe da cidade possam vir em outros bairros, possam vir se relocar aqui. Porque eu não vejo como o êxodo rural volte a existir. Eu acho que hoje as coisas estão muito bem colocadas nesse aspecto, as pessoas estão voltando para o interior e acho importante que o prefeito faça exatamente isso, porque é uma forma de, como tu disseste, populacional, né, e popularizar o Centro Histórico e o 4º Distrito.
Vou te dar 2 dados aqui que ontem foi publicado o censo, né? No Brasil inteiro decresceu 15 milhões de habitantes. Mas o que chama atenção aqui no estado do Rio Grande do Sul? Tu viu qual é a terceira maior cidade que cresceu no estado do Rio Grande do Sul? Capão da Canoa. Primeiro Caxias, não me recordo da segunda, Capão da Canoa. Está estourando, né? E vou te dar um outro dado que é a minha experiência pessoal. Eu trabalho com direito imobiliário há 25 anos, né? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando a gente estava com um empreendedor discutindo o empreendimento, qual era a maior preocupação do empreendedor? Estacionamento no empreendimento. Hoje, você pode inclusive fazer prédios sem garagem. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de ter carro. Exato, é outro fenômeno. O jovem está deixando de ter carro, né? O jovem está morando em residências cada vez menores, mas exigindo muita área de lazer no empreendimento. Então mudou completamente os empreendimentos. No Japão é assim, a área média da moradia é 15 metros quadrados. Aqui em Porto Alegre hoje você pode fazer unidades habitacionais de 17 metros quadrados. Né? Imagina, 17 metros quadrados é o tamanho de uma garagem. Dá um quarto e um banheiro. Então, tudo está mudando, Silvio, né? O que eu acho mais interessante disso tudo é que determinadas zonas das cidades precisam ter um projeto urbanístico diferenciado de outras zonas. E o que eu acho muito importante em Porto Alegre é que Porto Alegre percebeu isso, né? E Porto Alegre trata zonas de Porto Alegre de formas diferentes. E é isso que importa para o empreendedor imobiliário. É saber que, bom, aquela zona lá é residencial, eu vou fazer um determinado tipo de empreendimento lá. Esta zona aqui é comercial, eu vou fazer outro tipo de empreendimento. Né? Isso está muito bem definido em Porto Alegre e é por isso que Porto Alegre está melhorando tanto do ponto de vista urbanístico. E atraindo investimentos também, né? Isso é a coisa importante. Certamente. Agora, o importante de tudo isso é, na verdade, que há uma grande transformação do mundo inteiro, né? Do ponto de vista populacional, que as famílias estão tendo menos filhos, não querem filhos e tal, isso está enxugando. E mais, né? Nós temos o fenômeno do envelhecimento da população, né? Hoje nós temos, assim, eu sou da época em que havia 4 trabalhadores na ativa para 1 na inativo. Hoje nós temos 1 para 1. Então, isso aí é um processo que certamente tem um alcance grande do ponto de vista urbanístico, populacional e humanitário. Né? Veja o Japão, né? Saiu há pouco tempo atrás uma discussão sobre a incapacidade do Japão continuar sustentando a sua velhice. Né? Ou seja, era uma bomba programada, né? Foi uma coisa programada. Pelade, um grande abraço, eu acho importante isso, parabéns aí pelo enfoque, que tem dado muita grande repercussão esse espaço, porque naturalmente as pessoas se preocupam, né, com a questão da urbanização, porque diz respeito diretamente à sua vida, né? Suas atitudes, a forma de lazer, de viver, enfim, na capital. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço estou recebendo aqui o Fernando Fredo, né? Freda. Eu sempre digo que tem um amigo que é o Fredo, e quando vem aqui eu confundo Fredo e Freda. Então, sobre exatamente, Fernando, essa questão que diz respeito à questão previdenciária, a questão dos aposentados, pensionistas e tal.
Houve uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal em relação ao cálculo, afinal de contas, da pensão por morte, né? Que havia uma discussão, já vem isso aí sendo tratado há alguns anos, mas esta decisão afeta diretamente a questão daquelas pessoas que têm esse direito de pensão por morte. Qual foi essa decisão? Pois então, agora, no último 26 de junho, o Supremo ele julgou a constitucionalidade do novo cálculo da pensão por morte que fora estabelecida pela Emenda Constitucional 103, a famosa reforma da Previdência. Então, por 8 votos a 2, o Supremo ele declarou constitucional a nova regra de cálculo da pensão, que diminuiu significativamente, né, a pensão por morte no Brasil, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Mas, Silvio, antes da gente falar especificamente sobre essa decisão, vamos lembrar qual foram as mudanças trazidas pela reforma da Previdência, né, no que tange o cálculo da pensão por morte. Então, agora, a pensão, primeiro a gente fixa um valor base dessa pessoa que faleceu. Se ela já estiver aposentada, então o valor base para o cálculo seria a aposentadoria em si. Caso essa pessoa que faleceu não for aposentada, o cálculo se dá numa possibilidade de a pessoa ser aposentada por invalidez, ou seja, pelas novas nomenclaturas da reforma da Previdência, é a incapacidade permanente. Então, se faz uma hipótese de cálculo para essa pessoa. E o ponto central do julgamento do Supremo é exatamente esse, que é a questão de simular que a pessoa é aposentada por incapacidade permanente. E esse cálculo, ele é bem negativo, no sentido que ele parte de 60% da média dessa pessoa. Do valor da aposentadoria. Do valor dela. Então, tu parte de 60%, se mulher, né, 15 anos, se for homem, 20 anos. Que excederem esses anos, aumenta 2% ao ano. Então, assim, é um cálculo que tu parte de 60%. Se tu for mulher, você tem 15 anos e homem 20. O que exceder desses anos, na mulher do 15 e do homem 20, vai aumentar por ano 2%. Então, já é um cálculo em si mais... desvantajoso. Então, tu já parte por isso. Aí, depois, tem um percentual das cotas. Então, o valor ele parte de 50% desse valor. Então, tu parte de 50% e tu ganha 10% percentuais para cada dependente. Então, na maioria das vezes, fica o companheiro, né? Então, geralmente, a pensão dessa pessoa vai ser 60% do que essa pessoa recebia se aposentado e daquele cálculo que a gente falou da incapacidade permanente. Então, assim, por exemplo, digamos que o aposentado recebia R$3.000 de aposentadoria e ele deixa uma companheira. Essa companheira ela vai ganhar R$1.800 de pensão. 60%. 60%. Então, assim, é muito impactante isso, né? E por isso que tem muitas ações, inclusive essa ação direta de inconstitucionalidade que foi levada até o Supremo. A gente tem 2 exceções, Silvio, para que não seja esse 60%. Se a morte desse segurado for acidental, aí sim, a pensionista, se for no trabalho, acidente de trabalho acidental, essa pensionista recebe 100%. Integral. E porventura, o dependente for inválido, deficiente, tanto física, motora, sensorial, ele recebe... exige custos, né? Que exige um cuidado maior, a integralidade ainda ficou mantida. Mas então, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Associados Rurais, a CONTAR, moveu essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi finalizada o julgamento virtual agora no dia 26 de junho, levando esses argumentos que violam o caráter contributivo da Previdência Social e também a proteção digna à família desse segurado, né? E principalmente, né, nessa questão desse cálculo da aposentadoria por invalidez. E esse pedido,
Em suma, ele pedia a supressão dessa sistemática de cálculo da aposentadoria por invalidez. Aí o relator do caso foi o ministro Barroso. O Barroso, no seu voto, ele reconhece a diminuição significativamente da pensão, mas ele alegou também que agora a pensão não teria um caráter de herança para essas famílias, que as famílias agora têm que se programarem, tanto né, nessas futuras gerações se programarem, né, no caso de não contar mais com a integralidade dessa pensão. Mas, em suma, ele disse que a linha da constitucionalidade não foi ultrapassada pela reforma, então não teria muito o que se levar na questão da constitucionalidade. Ele também ressaltou alguns pontos que os magistrados não podem meio se meter nas decisões do Congresso, né? Então, ele também trouxe esses argumentos. Exato. Daí ele disse que não, que o legislador, que o poder emana do povo, que o Congresso, eleito pelo povo... democracia. Exato. Então, ele não quis também mudar uma decisão do nosso Congresso Nacional que veio através da Emenda Constitucional 103. Mas, então é isso. Os votos, os vencidos, né? Foram os nossos gaúchos aqui, a Rosa Weber e o Fachin, foram os 2 votos contrários, né? Então, por 8-2, infelizmente, no meu ponto de vista, ficou mantida a constitucionalidade do cálculo da pensão por morte nessa sistemática da aposentadoria por invalidez. Então, fica aqui nosso alerta, né? Às famílias, né? Que tem uma programação agora para eventuais óbitos futuros, né? Porque... Tem que se reprogramar. Exatamente. Não tem mais essa de integralidade, a não ser daquelas 2 exceções que eu te comentei no início, né? Mas, então, essa é a decisão muito importante que veio agora no dia 26 de junho e, bom, esse é o nosso lamento, né? Sobre essa decisão e, enfim... Tocar para frente, né? Agora, a grande questão que se coloca aqui, eu já nem entro no mérito dessa questão de integralidade, não integralidade ou tal, é que no Brasil, e isso é uma coisa que vem lá desde o descobrimento do Brasil, né, que foi, na verdade, foi uma coisa que o Cabral nem queria. O Brasil foi descoberto assim, de maneira aleatória, se perdeu e acabou encontrando o Brasil. Então, desde lá, o que acontece? Quando Pedro Álvares Cabral esteve aqui, ele não veio para colonizar o Brasil, nós sabemos disso. Ele veio para roubar o Brasil. Tanto é que ele não trouxe família e tal. O Brasil começou a ser colonizado por duas raças, digamos assim, 2 espécies de pessoas, os alemães e os italianos. Pode ver onde nós temos colonizados, agrupamentos de alemães ou de italianos, há desenvolvimento. Então o Brasil passou a ser colonizado. Cabral veio para usurpar e para nos roubar. A colonização, o verdadeiro Brasil que trabalha, que produz e tal, hoje é nas colônias alemãs e italianas. Prova o contrário, não tem como provar, é ali que está. Então, o que acontece? Desde lá para cá, desde o descobrimento, nós estamos com essa mazela do roubo, né? Do roubo, da extorsão. Tá? Então, o setor público, essas decisões são tomadas porque o setor público rouba muito, não sabe administrar, é mau gestor e tal. E eu já nem entro nessa questão de coisa, mas do gerenciamento. Essa caixa preta do setor público nunca foi aberta. Então, são questões que temos que discutir. De qualquer maneira, né, eu acho que as pessoas têm que se reprogramar, porque a realidade agora é essa aí, né? É essa. Então, a tese fixada é essa, que é constitucional, o artigo 23 caput da Emenda Constitucional 103, que fixa novos critérios de cálculo para pensão por morte no regime geral e regime próprio, né, da Previdência Social. Então, como o próprio ministro falou, né, agora cabe às famílias se programarem, né, para essa nova realidade. Perfeito. Fernando, um grande abraço para ti, até a próxima semana. Um abraço, meu amigo. Até mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, no último bloco desse programa dessa semana, eu tenho o prazer, a felicidade de trazer aqui para conversar um camarada que conhece mais Porto Alegre que ninguém. Está há 40 anos na vida pública, do ponto de vista oficial, como vereador da cidade, o cara que mais conhece Porto Alegre e que muito contribuiu para Porto Alegre ser o que é hoje. Eu falo daquele que também foi o meu primeiro voto na minha vida política, eleitoral. Reginaldo Pujol, obrigado pela tua presença, Pujol. Ô, Silvio, que alegria estar contigo hoje aqui. Especialmente porque nós, um pouco antes de iniciarmos o programa propriamente dito, tu lembrava de uma figura que me é muito cara, que é do João Dibe. João Dibe, é. Da mesma forma que eu estou dizendo que tu fosses o primeiro eleitor que eu tive, teu primeiro voto, melhor dito, o Dibe era o eleitor, era o candidato da minha mãe. Né? Ah, que legal. E quando eu saí candidato, no começo ele ficou muito bravo, disse, mas como? Mas voto seguro que não preciso fazer nada. Disse, não, para aí, tem que haver alguma renovação. Então, olha, Silvio, fico muito agradado em estar conversando contigo, que da mesma forma que tu fala que sou uma pessoa que tem uma vida política muito longa, tu tens uma presença como comunicador muito antigo e um comunicador com sucesso, numa área que as grandes empresas de comunicação acabam se assenhorando do mercado e criando seus deuses. Tu sempre fosse independente. É verdade. Sempre marcasse uma posição com muita firmeza, mas na tua independência. Nós temos muita coisa em comum, mas na verdade, né, Pujol, eu queria conversar um pouquinho sobre Porto Alegre. Porto Alegre está muito mais diferente, está muito diferente em relação à nossa época, lá, no começo da década de 70, né? Como é que tu está vendo a administração de Porto Alegre, os avanços que Porto Alegre teve, o que falta para Porto Alegre? Sobre 2 aspectos. Sim. Primeiro, eu vejo um esforço muito grande do prefeito de retomar algumas coisas. O Melo deve ter sido o prefeito de Porto Alegre que mais obra entregou em função de que tudo que estava para ser concluído, tudo que estava parado, ele tomou conta e hoje resta muito pouco assuntos que vão ficar ainda em processo de conclusão. Porque o normal é a pessoa pega e não termina as obras que os outros deixaram e começa o novo. E não termina as que iniciou também. É. Olha, aqui nós estamos falando num lugar muito próximo da onde está acontecendo uma das obras que mais tempo levou na cidade para ser realizada, que é essa obra aí, que Moab Caldas, etc., que une aqui a área do shopping, lá com o bairro Teresópolis, que já está hoje 90% pronta. Tá? Mas isso faz 20 anos que se trabalha. É uma obra que começou a ser feita tendo em vista o interesse de ter vários acessos aqui na região em função do Beira-Rio, estádio do Esporte Clube Internacional, que sabidamente foi o palco de vários jogos da Copa do Mundo de 2012, eu acredito que foi. 2014. 2014. E, na verdade, o Beira-Rio, né, eu sou gremista, mas o Beira-Rio é um símbolo turístico da cidade. Né? Exato. Hoje nós temos assim, ao lado do Beira-Rio, que não é rio, que é lago, o Esporte Clube Internacional.
Arena, que dizem que está fora do lago, mas está próximo do Rio Gravataí. Ali, do Rio Gravataí também. Que é muito próximo. Porto Alegre é cercado por rios de todo que é lado. Rios, lagos, da denominação que quiser. E nesse ponto também, eu acho que a administração do Melo está com coragem enfrentando uma situação, tentando reverter um processo. O chamado Centro Histórico de Porto Alegre. Centro Histórico, quarto distrito, Centro Histórico, o centro da cidade. Ao longo dos anos, foi se esvaziando. É verdade, Eu sou do momento em que qualquer coisa que precisasse ser feita em Porto Alegre tem que ser no centro. Aí aquilo asfixiou. Aí se criou os planos diretores, que eu sou muito vinculado, criaram os polos regionais, que aos poucos tiraram as principais empresas comerciais. Descentralizaram Porto Alegre. Foram lá para César Brasil, foram para Zenha, foram para Bento Gonçalves, foram para Protásio Alves, foram lá para o Passo da Areia, com Iguatemi, aqui mais próximo, no shopping também da Zona Sul, primeiro Praia de Belo, depois Barra Shopping, e agora mais recentemente essa maravilha que é o antigo estaleiro, que custou tempo. E a orla toda, né, que está sendo redesenhada, a orla toda, a orla do Guaíba. Exato, né? E a orla toda. Bom, então, hoje, mas esse processo, que foi muito bom, tem que reverter agora, porque o centro histórico de Porto Alegre, 2/3 do centro histórico, à noite é fantasma, não tem nada. Está cheio de prédios que foram construídos para ser, especialmente, o local do escritório do advogado, porque era perto do fórum, o local de acesso às repartições mais importantes do município, a Assembleia Legislativa, etc. Desapareceu isso. Então, o que se pretende? Reciclar no centro coisas que foram feitas para ser prédios comercial, puro e simplesmente, voltar a ser um prédio residencial. Eu mesmo tive escritório um bom tempo ali na Borges de Medeiros, naquele trecho entre a Rua da Praia e Salgado Filho. Quando eu vim morar em Porto Alegre, lá, muito tempo atrás... Natural de onde, Pujol? Hein? Natural de onde? Eu sou de Quaraí. Quaraí? Não, é para me exibir, mas é verdade, eu sou de Quaraí, com muito orgulho. Quaraí, querência querida. Quaraíense, é verdade, que legal. Quaraí é minha recordação permanente. Com certeza. Porque eu vim para cá com 14 anos, o melhor momento da vida passei lá, que é a infância. Depois de muito tempo a gente se dá conta que o grande momento da vida da gente é a infância. E a gente quer crescer logo, né? Que esse tudo problema, é puro, né? tudo é tão tranquilo, é a mamãe, o papai. Eu sou de Uruguaiana, nós somos mais ou menos vizinhos aí. Mas quando eu vim para cá, eu vou retomando. Sim, claro. No edifício Veracruz, era o apogeu de Porto Alegre. É verdade, Veracruz. O meu pai foi lá, viu um apartamento e ficou apaixonado por ele, disse, eu vou querer comprar isso aqui. Quando deram o preço para ele, ele disse, não quero mais. Porque era inacessível os recursos que ele tinha disponível, que ele tinha trazido do negócio que ele tinha ali cuidado em Quaraí. Aí ele alugou um prédio na Benjamin Constant, que era servida pelo bonde, que se estendia até a Vila do EPI. Bom, o prédio do edifício Veracruz, onde ele não conseguiu comprar nem alugar, mais tarde se transformou num escritório. Esse escritório era de vários advogados, inclusive meu. Que legal. É coincidência. Hoje está vazio de novo. Sabe por quê? Porque os escritórios de advocacia foram fechando ali. Ou porque os advogados que nem eu foram tomando outros rumos, ou porque alguns até não estão mais conosco. E terceiro, porque agora não é longe de tudo. Como é que tu vai no Fórum Central, que assim nós chamamos ainda, ali aquele, na Praça da Matriz, muito pouca coisa acontece ali. Acontece
mantém o Tribunal do Júri, se reúne ali, mas se reúne ocasionalmente. Mas toda essa área do ciclo histórico precisa ser revigorado. E tem alguns dramas aí que eu não sei nem como é que nós vamos enfrentar. Como é que nós vamos enfrentar o Espigão? Todo mundo sabe que o Espigão vai ter que ser demolido. Mas demolir como? Demolir pelos métodos tradicionais, que implode, etc. Não pode. Você demolir, aí vai demolir vai ele. afetar também outras... Vai demolir a galeria Malcom, do outro lado, que não tem nada com... Não tem culpa nenhuma de ser vizinho. Não vai. As lojas que do outro lado também. Então, ali precisa fazer um trabalho praticamente artesanal. Tem que derrubar parede por parede. Andar por andar. Isso custa dinheiro e custa tempo. É verdade, Porque tu vai tirar tijolo com tijolo com muito cuidado e muita cautela. E o Espigão é um fato. E que barbaridade. A confeitaria Rocco. Confeitaria Rocco. Bonita, o prédio, etc. O Zafari, 15 anos atrás, bancou lá a recuperação, etc. Nunca mais foi. Ninguém mora lá, ninguém trabalha lá. Está fechado. As pinturas dos vândalos já terminou com tudo de bom que tinha que feito. A outra esquina da Riachuelo com a Vigário Zenacho, em frente aí aquele banco... Zafari, tem o Zafari ali na esquina, né? Ao lado do outro Zafari. Também. Aquele... Está lá seguro, mais ou menos, e tal. Está se gastando dinheiro para não deixar cair. Para não deixar cair, Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que o caminho é esse aí, né, Pujol? É avançar, é modernizar. Tem que encarar esses assuntos. E a questão da segurança é importante no centro, né? Tem muita gente que ainda reluta pela falta de segurança, né? Olha, os meus amigos, hoje eu moro... Eu comprei um apartamento há 40 anos atrás na Cidade Baixa. Aí veio as mudanças, os meus colegas vereadores entenderam de estender o círculo histórico, o centro histórico, e eu que acreditava que morava na Cidade Baixa, tendo como endereço o centro histórico, que eu moro na Coronel Genuíno. Coronel Genuíno. Que é o finalzinho, em frente à Ponte de Pedra ali. Ao lado da OAB ali, né? Tem a OAB ali, ao lado da OAB, Aliás, a OAB que é minha vizinha, porque ela foi depois de mim. Foi depois de ti, Aliás, dizem que a OAB foi ali para ficar perto de ti. Não, o OAB fica na Washington. Quase esquina, aonde se encontra. Ali é uma confluência. Sim, que ali termina a Coronel Genuíno. Aquele trechinho final, todo mundo pensa que é Borges. E que a parada de ônibus ali é o estacionamento da Borges. É verdade, é verdade. Aquilo é porque a Borges foi se expandindo, a Ponte de Pedra virou só um monumento, a passagem se dá pelo viaduto. Quando eu vim para Porto Alegre, aquela Ponte de Pedra eu atravessei ali, era rio. Isso. Eu atravessei aquela ponte, tinha água. Olha, eu estou bem mais moço do que eu, mas o senhor deve ter pego ainda ali, aquele aterro que foi feito pelo departamento de ONS, que era o Telmo Tonsofone, que antes de ser prefeito de Porto Alegre, ele fez aquele aterro tudo. Porque grande parte, a população de Porto Alegre não sabe, porque está pisando em cima do rio ali. É verdade, O próprio Beira-Rio, né? O Beira-Rio foi aterrado, o Beira-Rio era água. Até nós, os gremistas, mexiam com os parceiros morangos, tem que dizer morangos, né? Cuidado de chamar de outro negócio. Os morangos, cuidado, vocês têm uma boia cativa, até que o dia esse troço vai afundar. Daqui a pouco o rio vai querer voltar e se reconstruir de novo, voltar às suas origens, dá um problema, né? Esse risco passou, está superado. Depois disso, eles fizeram um negócio muito bom, que eu até invejo desse particular internacional, que eles fizeram parques gigantes ali. A pena que, ao longo do tempo, fosse desgastando e não tinha grande público. Está sendo reavivado agora porque é vizinho dessa maravilha que foi a Orla.
A Orla. Se não fosse a recuperação da Orla, essa parte toda ali, o Parque Marinha do Brasil, né? O Parque Marinha do Brasil tinha água, era água ali. Eu me lembro na frente do Gaúcho, ali na Praia de Belas, nós pescávamos ali. Década de 60, eu morava na Getúlio Vargas, nós íamos ali, a gurizada toda, pescar na frente do Gaúcho. A água ali, era o rio ali. É uma história grande, né, Pujol, que tu tem de Porto Alegre, uma história grande, né, de Porto Alegre, né? Um quaraense que fez muito por Porto Alegre também. Agora, esses dias, um sujeito me disse, o que tu acha de Porto Alegre? Eu acho que é uma cidade que, como qualquer outra, que tem seus pontos altos, seus pontos baixos, mas no fundo, eu não consigo morar em outro lugar que não seja Porto Alegre. Eu também adoro Porto Alegre, a gente adota Porto Alegre e ama Porto Alegre, né? Porto Alegre tem as coisas que fazem parte da minha vida. Perfeito. Tem a Câmara de Vereadores, tem o Grêmio. Tem uma história toda com a cidade, tem uma ligação emotiva, né, afetuosa com a cidade. Pujol, eu sei que nós podemos continuar e mais ver mais vezes aqui, porque é importante sempre trazer para as pessoas que já não conheceram Porto Alegre essa história de Porto Alegre, para resgatar um pouco essa história. E Pujol é, na verdade, daqueles que também ajudou a fazer a história de Porto Alegre e fez uma história muito bonita em Porto Alegre. Pujol, obrigado pela tua presença. Quaraense, foi uma alegria quaraense. muito grande, porque parece que eu não estou num estúdio fazendo uma entrevista para a televisão. O papo foi tão informal, foi tão bonito, tão lindo. Bateu aqui. Vamos voltar a fazer. Um grande abraço. Eu saí emocionado. Muito obrigado, Pujol. Um grande abraço. Pujol que tem uma história maravilhosa em Porto Alegre. Né? Um abraço pra gente. Reginaldo Pujol. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Uma boa semana. Voltamos na semana que vem. Até lá.